Todo mundo acredita que os verdadeiros dragões são simplesmente as criaturas mais fortes de Det Time Gotthen de Asa Slime, seres impossíveis de derrotar, forças da natureza, entidades quase divinas. Mas tem um detalhe que quase ninguém percebe. A verdadeira força deles não está no poder que mostram, está no poder que eles ainda não usaram. E quando você entende isso, tudo muda. Porque os verdadeiros dragões não são apenas monstros absurdamente fortes. Eles são algo muito mais perigoso. Eles são leis vivas do mundo. E isso significa uma coisa. Se um deles realmente decidir lutar sério, o mundo inteiro pode pagar o preço. No universo de Tensura, existem muitos personagens poderosos. Reis demônios, espíritos antigos, heróis lendários. Mas nenhum deles ocupa o mesmo nível que os verdadeiros dragões. Velzard, Veldora, Velgrin e Veldanava. Esses não são apenas seres fortes. Eles são entidades que existem desde a própria criação do mundo. E isso muda completamente o jogo. Porque enquanto a maioria dos personagens ganha poder ao longo do tempo, os verdadeiros dragões já nasceram no topo da existência. Mas tem um problema. Ser forte desde o nascimento significa uma coisa perigosa. Eles não têm limites claros. E quando um poder não tem limite, o risco também não tem. Por exemplo, vamos falar de Veldora Tempeste. Todo mundo conhece o Veldora como dragão caótico, exagerado, quase cômico. O cara que lê mangá, que age de forma impulsiva, que parece mais um aliado divertido do que uma ameaça real. Mas isso é só superfície. Antes de conhecer Rimuru Tempeste, Veldora era considerado uma catástrofe natural viva. Nações inteiras entravam em pânico apenas com rumores de que ele estava por perto. E existe um motivo para isso. A energia mágica de Veldora é tão absurda que sua simples existência distorce o ambiente ao redor. Florestas mudam, climas mudam, ecossistemas inteiros entram em colapso. E ele nem precisa lutar para que isso aconteça. Só existir já é perigoso. Mas tem um detalhe ainda mais assustador. Veldora não é nem o mais perigoso entre os verdadeiros dragões. E é aqui que as coisas começam a ficar realmente perigosas. Por que existe Velzard, a dragão branco? Enquanto Veldora representa caos e destruição, Velzard representa controle absoluto, frio, calmo, calculado. E isso é muito pior. Velzard possui um domínio de gelo tão extremo que ela pode congelar não apenas matéria, mas energia, magia e até mesmo movimento. Isso significa que, em uma luta real, muitos inimigos simplesmente parariam de existir, sem luta, sem reação, sem chance. E isso levanta uma pergunta perigosa: se ela já é tão devastadora assim, por que o mundo de Tensura ainda existe? A resposta está em algo que poucos percebem. Os verdadeiros dragões raramente lutam sério. Eles evitam conflitos diretos. E isso não acontece por acaso. A razão é simples. Quando dois verdadeiros dragões entram em batalha real, o mundo pode não sobreviver ao confronto. E isso não é exagero. Porque cada verdadeiro dragão carrega dentro de si uma quantidade absurda de energia chamada Magicules. Essas partículas são a base de toda magia no universo de Tensura, e quando liberadas sem controle, podem destruir continentes, ou pior, podem reconfigurar completamente a realidade ao redor. E é aqui que aparece um detalhe que muda tudo. Existe um dragão que supera todos os outros. O primeiro, o Criador, Veldanava, e se os outros já parecem absurdos, Veldanava está em outro nível. Porque ele não era apenas um verdadeiro dragão. Ele era a própria origem do sistema do mundo. Magia, espíritos, regras da existência. Tudo começou com ele. E quando alguém com esse tipo de poder existe, o equilíbrio do mundo depende de uma coisa: que ele não perca o controle. Agora entra o momento mais perigoso da história. Porque Veldanava desapareceu. E quando o ser que sustenta o equilíbrio desaparece, o sistema começa a ficar instável. Outros poderes começam a crescer. Outras entidades começam a surgir. E personagens como Rimuru Tempeste começam a evoluir de formas que antes seriam impossíveis. Ou seja, o mundo de Tensura está lentamente caminhando para algo inevitável.
um ponto onde vários poderes absurdos coexistem. E isso significa apenas uma coisa: em algum momento, alguém vai cruzar o limite. Mas tem um detalhe ainda mais assustador. Rimuru está se aproximando do nível dos verdadeiros dragões. E isso muda completamente o equilíbrio do mundo, porque agora existe a possibilidade de algo que nunca aconteceu antes. Um ser que não nasceu como dragão, mas pode alcançar o mesmo nível de existência. E se isso acontecer, o sistema inteiro do mundo pode mudar. Novas regras, novos limites, novas ameaças. E quando isso acontecer, os verdadeiros dragões podem não ser mais os únicos no topo. Mas isso também significa algo perigoso, porque quando mais entidades alcançam esse nível, o risco de colisão entre esses poderes aumenta. E quando dois seres nesse nível colidem, não é apenas uma batalha, é um evento que pode alterar a própria realidade. Se você curte esse tipo de análise sobre o universo de Tensura, já deixa o like e se inscreve no canal, porque ainda tem muita coisa escondida nesse mundo que quase ninguém percebe. E no fim, essa é a verdade sobre os verdadeiros dragões. Eles não são apenas os mais fortes. Eles são pilares da existência. Seres que mantêm o equilíbrio do mundo, simplesmente existindo. Mas isso cria um paradoxo perigoso, porque o dia em que um verdadeiro dragão lutar sem se segurar, não será apenas uma batalha. Será um evento que pode mudar completamente o mundo de Tensura. E quando esse dia chegar, talvez nem mesmo os personagens mais fortes estejam preparados, porque o verdadeiro poder dos verdadeiros dragões ainda está além da imaginação.